Bolsonaro tenta usar a decisão do TCU sobre o relógio de Lula para arquivar caso das joias sauditas. É lógico que o Bolsonaro vai tentar. Vai conseguir? Não. A manifestação da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão responsável pela denúncia, e a do STF, que é o órgão responsável pelo julgamento, já foi no sentido de que o julgamento do TCU não se aplica para o caso Bolsonaro. O Bolsonaro não aproveita nada disso. Então tá aí. A defesa de Bolsonaro pediu ao STF arquivamento do caso das joias sauditas. Por que eu estou trazendo para vocês essa análise? Porque tem muita gente que realmente está preocupada ali com essa situação, imaginando que isso pode fazer o Bolsonaro, né, deixar de ser ladrão. Então deixa eu ler para vocês a questão da defesa trabalhando, para depois eu fazer para vocês uma análise mais técnica aqui. Tá aqui. A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação sobre as joias recebidas de autoridades estrangeiras durante o governo do ex-presidente. O pedido dos advogados foi feito através de uma decisão do Tribunal de Contas da União sobre os presentes recebidos por ex-presidente. Na quarta-feira, o tribunal entendeu que presentes não podem ser considerados bens públicos. Para a defesa de Bolsonaro, a decisão do TCU confirma que há ilicitude nas condutas praticadas pelo... Não há ilicitude nas condutas praticadas pelo ex-presidente. Bom, o que acontece, gente, com casos relacionados aos pedidos da defesa? Todos os pedidos da defesa, normalmente, são pedidos que não buscam a lógica das coisas, buscam o interesse do cliente. Então, às vezes, existe uma janela extremamente pequena por onde não dá para passar uma mosca. Mas os advogados de defesa, e isso é o trabalho deles, eles precisam fazer um malabarismo para tentar passar um elefante por um buraco de uma mosca. Então, não se assustem, porque a defesa está insistindo nessa teoria de que o Bolsonaro não é ladrão por causa da decisão do TCU. São coisas completamente diferentes. A decisão do Tribunal de Contas da União a respeito do caso Lula é uma decisão administrativa. Nenhuma decisão administrativa anula um processo judicial. Ela pode servir sim de base para a argumentação da defesa, como eles estão pedindo agora o arquivamento do processo. Mas são coisas completamente diferentes. Mas a defesa quer tumultuar para criar uma viabilidade política do Bolsonaro. Viabilidade política, ele voltar a ser elegível? Tentam de todas as formas isso, mas viabilidade política é levantar um número de pessoas que vão ficar do lado do Bolsonaro trazendo essa tese. Com a defesa insistindo que o caso do Tribunal de Contas da União serve para beneficiar o Bolsonaro, quando o caso é levado até os bolsonaristas, o que acontece, né? O bolsonarista que não entende que a defesa pode pedir tudo. Se eu for advogado de defesa de um determinado criminoso, eu posso pedir que esse criminoso seja absolvido, porque hoje existe um alinhamento entre Júpiter, Plutão e Saturno. Eu posso pedir. O detalhe é, por causa disso, o juiz é obrigado a aceitar o meu pedido de arquivamento do processo? Não. Mas vamos imaginar que todo público que apoia o meu candidato é um público que acredita em astrologia. Esse público realmente quer acreditar que o processo deveria ser arquivado porque há um alinhamento entre Plutão e outros dois planetas. Para quem é da minha época deve estar revoltado que Plutão deixou de ter a categoria de planeta. O que significa que eu pedir vai gerar uma autoridade muito grande dentro do grupo. Todo mundo vai falar, a defesa pediu, a defesa pediu, a defesa pediu. Mas a defesa pode pedir o que quiser. O detalhe é, se o pedido não tiver fundamentação, o Supremo Tribunal Federal obviamente vai negar se a fundamentação não fizer sentido, que é o caso do pedido dessa defesa de uma coisa que o próprio STF e a PGR já se manifestaram que não faz sentido, que é essa coisa de o Bolsonaro não ter que responder por esses crimes por causa da decisão do TCU. Então, quando o pedido é feito baseado nisso, o pedido produz um indeferimento do STF. O STF vira e fala que, olha,
Não faz sentido, o processo tem que continuar, mas gera aquele poder de debate dentro dos eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro, os grupos bolsonaristas, os jornais de direita, as revistas de direita, eles vão todos insistir nesse caso, vão todos mencionar que a defesa fez o pedido, mas o STF negou. Então, é uma estratégia jurídica, olha, somente se o órgão responsável pelo julgamento for fraco. Fazer uma estratégia como essa sobre um juiz de primeira instância faz sentido. Fazer uma estratégia de pressão desse tipo sobre um juiz que está no interior, morrendo de medo de acontecer alguma coisa com ele, faz sentido. Mas é uma estratégia que não funciona tanto assim para pressionar o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão poderoso exatamente para lidar com situações de pressão. Deixa eu agradecer as pessoas que estão chegando por aqui. Deixa eu agradecer as pessoas que estão chegando aqui, pedir para vocês que ajudem, então, compartilhando, que ajudem, né, trazendo aquele boa noite e também ajudem aí com a curtida, porque faz a live alcançar mais pessoas. Então, agradecendo. Angélica diz Bolsonaro na cadeia. Cláudia Salles, boa noite. Alana, esposa do Estupa, boa noite, Cláudia. Margarete Bispo manda um boa noite. Selma Galdino mandou um coraçãozinhos aqui para Alana. E a Alana mandou aqui com o canal Rosa Salles, não, o canal 1 e 2 estão separados. Não existe possibilidade dos donos dos dois canais transferir assinaturas. Não dá pra gente transferir assinaturas, não, tá, gente? O canal 2 ele vai continuar funcionando para conteúdos diferentes. A gente vai produzir conteúdos diferentes para os dois canais. O que não pode, o YouTube não permite essa possibilidade da gente modificar as assinaturas de um lado para o outro. E deixa eu trazer para vocês aqui aquela que é, sem dúvidas, uma estratégia muito boa do presidente Lula, que está aqui. Lula rejeita manter presente da França e opta por devolver relógio. São os dois, o Lula e o Bolsonaro, eles estão indo para estratégias bem interessantes, mas a estratégia do Bolsonaro é uma estratégia um pouco fácil de estapear a cara do bolsonarista. A estratégia do Bolsonaro é falar que se ele receber os presentes agora, se o TCU decidir dar para o Bolsonaro as joias, ele vai fazer uma doação para o Hospital de Juiz de Fora. Agora o Lula não. O Lula teve a decisão e já disse que vai devolver. O presidente teme que a decisão do TCU possa ser usada para absolver Bolsonaro no caso das joias. Não faz diferença nenhuma. Dar essa notícia dessa forma é até contra a estratégia do Lula e eu explico já. Vejam só. E é nessa hora que eu digo, que precisa ter uma análise de impacto público daquilo que se diz e daquilo que se pretende. E nesse momento eu queria dizer tanto para Lula, para a equipe do Lula, quanto para o Brasil 247, para estudar um pouquinho aqueles ensinamentos filosóficos de Immanuel Kant. Se o Lula vai devolver o relógio só para isso servir como artimanha para prender o Bolsonaro, é porque o Lula não é bom. Então, gente, vamos estudar Kant nessa aí. A gente não pode divulgar que Lula vai devolver o relógio da França porque o Lula quer que a devolução sirva para prender o Bolsonaro. Nós temos que divulgar que o Lula vai devolver o relógio porque o Lula entendeu que nessa dúvida a respeito dessa situação, ele prefere ir pelo lado da moralidade e devolver o relógio. Por quê? Motivo muito simples. O Lula não pode ser uma pessoa boa e a devolução do relógio não pode ter motivos bons se ele vai devolver somente para prender o Bolsonaro. Então é preciso que os veículos digam uma coisa um pouquinho diferente, tá, 247? É preciso que os veículos foquem na ideia de que o Lula não considera uma coisa correta manter o relógio e por isso o Lula vai devolver. E obviamente nessa direção, acaba contemplando a ideia
que é muito interessante. O Lula devolver o relógio muda a decisão do Tribunal de Contas da União? Não. O Lula vai devolver o relógio porque ele quer. Como ele vai devolver o relógio porque ele quer, a decisão do TCU já foi tomada, o entendimento do TCU não vai mudar. Mas nós poderemos chamar o Bolsonaro de ladrão com peito estufado, porque quando o bolsonarista vier falar bobagem, coisa do tipo, olha, como disse ali a Cláudia Salles Fonseca, imagina que o bolsonarista diga, o Lula vai devolver o redondo. O Lula devolveu o redondo, porque o Lula queria prejudicar o Bolsonaro. Não, o Lula devolveu o relógio porque o Lula é um cara do bem, não gosta de roubar as coisas. Já o Bolsonaro, esse sim é ladrão. O Bolsonaro vendeu as joias escondido. O relógio bem personalíssimo que o Lula colocou no braço. O Bolsonaro vendeu joias, inclusive colares femininos, que jamais poderiam ser considerados personalíssimos. Até porque o Bolsonaro é o imbrochável e jamais utilizaria joias femininas. Então é importante a gente saber jogar dessa forma, porque o maior trunfo que a gente tem nesse momento é que enquanto o Bolsonaro insistiu desesperadamente para vender as joias e ficar com dinheiro, o Lula fez questão de devolver o relógio. E essa diferença, o Bolsonaro está tentando anular essa diferença através de uma proposta de que se ele receber as joias, ele vai fazer uma doação dessas joias para um hospital de Juiz de Fora. Eu já começo dizendo para vocês que tem uma coisa muito estranha entre Bolsonaro e esse hospital de Juiz de Fora, porque o Brasil inteiro tem hospitais e será que é só o hospital de Juiz de Fora que merece essa doação? Se o Bolsonaro recebesse de volta todas as joias, recebesse todas as joias que passaram pela mão dele são da União, a gente sabe que o valor passaria daqueles 25 milhões de reais. Será que não seria uma coisa mais justa o Bolsonaro fazer uma doação para outros hospitais também? Mas não, é sempre o caso de Juiz de Fora voltando, sempre doações para Juiz de Fora, como se ele tivesse que manter ali em Juiz de Fora uma grana para que alguma coisa que aconteceu em Juiz de Fora não fosse revelada. Não sei. O que eu digo para vocês é que é preciso afiar essa comunicação, porque nós agora temos um trunfo. Enquanto o Bolsonaro roubou para comprar imóveis, o Lula estava usando no braço. E quando deu confusão, o Lula falou, olha, vou devolver e pronto. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro continuou lutando até o último segundo para tentar ficar com as joias e ficar com o dinheiro, falando que ele ganhou, ele faz o que ele quiser. Muito obrigado, Edinaldo Parrião, que mandou aqui um super chat e disse, Bolsonaro em cana. Eu queria agora pedir para vocês que estão participando, que ajudem, por favor, compartilhando para a gente aumentar o alcance. Queria pedir a ajuda de vocês também, além do compartilhamento, deixar o boa noite e deixar o like. E vamos nessa. Quem puder ajudar, tá aqui. Pix 31 99769 2494. Gente, a ajuda de vocês com o Pix, ela é muito importante, porque é com a ajuda de vocês que a gente mantém a sobrevivência aqui do canal. Então vamos nessa, mas vamos aumentando o alcance também. Vamos dando sequência aqui. Deixa eu ler para vocês aqui as principais notícias, para a gente já dar sequência aqui nas principais notícias. Vamos nessa. Que é essa, Bolsonaro tenta usar decisão do Tribunal de Contas da União sobre o relógio de Lula para arquivar caso das joias sauditas. Câmara aprova urgência para segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Governo nega interferência em ação sobre emendas PIX após a reação do Congresso à decisão do STF. STF que está querendo acabar com a festa dos deputados e senadores em relação às emendas e principalmente em relação ao segredo de onde eles estão gastando o dinheiro das emendas. E aí nós estamos vendo esse desespero natural aí do Congresso Nacional brigando com o STF. É estranho, né, que o Congresso Nacional tem esse poder de definir que eles vão receber um dinheiro, vão gastar com o que eles quiserem e que eles podem aumentar o salário deles da forma que eles quiserem. Eles têm uns benefícios que são
bem peculiares. Senacom cobra detalhes técnicos sobre as aeronaves da Voepaz após acidente de Vinhedo. Gente, saiu uma notícia hoje de uma denúncia de um funcionário daquela empresa que, né, o avião caiu esses dias para trás, e o funcionário dizendo que tinha até parte da aeronave que estava funcionando através de um reparo do tipo gambiarra, usando um palito de fósforos. Então é uma coisa que nos demonstra de uma forma muito clara como a ausência do Estado fiscalizando essas empresas criou essa possibilidade de acidentes. E agora, eu queria só dar uma pausa aqui para voltar um pouquinho no tempo, porque até bem pouco tempo atrás nós tínhamos jovens que achavam realmente que eles entendiam tudo de economia, nos dando aula de como deveria funcionar o Estado. Para esses jovens, a participação do Estado na economia somente atrapalhava. Esses que eram os liberais do Facebook, esses que eram economistas do Facebook, que se diziam anarcocapitalistas, eles sempre prometiam um mundo melhor sem a participação do Estado. E a partir daí, eles propunham que qualquer problema nas empresas poderia ser resolvido através do boicote ou qualquer outra medida dos consumidores contra as empresas. E eu queria pedir nesse momento que os anarcocapitalistas, os liberais que sempre pediram a redução do Estado, nos dessem a solução para essas 61 famílias. Se você for um liberal que apoia o Sérgio Moro, eu vou abrir uma exceção. Você pode explicar que para o Sérgio Moro, as únicas perdas que nós tivemos com esse acidente foram os 15 médicos. Mas se você é um liberal, simplesmente explique nesse momento qual é a proposta do liberalismo e do anarcocapitalismo para essas famílias que perderam os familiares. Porque segundo os liberais era simplesmente reduzir o Estado e deixar que as coisas se regulassem. Agora essas famílias vão se beneficiar do fato de os consumidores dos próximos voos começarem a ter medo da Voepaz e começarem a procurar outras companhias aéreas. Isso vai dar condições para que essas famílias tenham de volta seus entes queridos. Se não, eu acho que talvez seria a hora de vocês mudarem um pouquinho a ideologia, porque o anarcocapitalismo ele produz um discurso muito bonito, o anarcocapitalismo ele permite essa lenga-lenga e essa promessa de que tudo vai ficar melhor, e só acaba conquistando coisas como admiradores imbecis e assim por diante, né? Canais gordos no YouTube, mas na prática isso não produz coisa boa não. E tá aí, né? Esse acidente de Vinhedo é uma das provas que isso não é uma boa ideologia para ser aplicada no Brasil. Talvez seja a hora de vocês explicarem como que essas famílias serão compensadas agora pelo modelo de Estado mínimo. Muito obrigado, Cláudia. Ninguém fala da Venezuela e o filho e o cachorro que morreram no acidente. Ninguém fala da venezuelana e o filho e o cachorro que morreram no acidente. Cláudia Salles Fonseca. Então, Cláudia Salles Fonseca, nós temos uma divisão básica, né? Dentro do Brasil nós temos a direita morista, que considera que morreram 15 médicos no acidente, e eu tenho a vergonha de dizer para vocês que se minha mãe tivesse que fazer uma declaração, talvez ela fizesse uma declaração semelhante à do Sérgio Moro, que minha mãe tem essa tendência de imaginar que as únicas pessoas dignas de respeito são os médicos. Mandei para ela, inclusive, a foto e falei, mãe, Moro é seu parente? Porque tá muito estranho isso aqui, olha. Mas nós temos uma divisão bem distinta, né? Os moristas achando que 15 morreram e os progressistas entendendo que todas as mortes ali foram perdas humanas e devem ser consideradas. Nós não temos um foco exatamente se tinha uma Venezuela, se tinha um cachorro, pelo menos eu acho que não. Eu acho que é olhar para todo mundo e imaginar que eram vidas, né? Nesse sentido, a vida talvez estivesse ali, né, um profissional da base de produção, e os 15 médicos, todas as perdas foram perdas que precisam ser consideradas. Deixa eu agradecer quem mandou Pix e pedir aqui para vocês que, por favor, ajudem com Pix, importantíssimo para o crescimento e sobrevivência do canal. Enquanto isso, deixa eu deixar subindo aqui os comentários e peço para vocês que deixem uma boa noite. Muito obrigado, Elizabeth. Muito obrigado,
Ladier, muito obrigado, Paulo, Mozarino e Marcos. Gente, ajudem aí, porque é dessa forma que a gente vai aumentando a nossa capacidade de produção. Enquanto eu estava lendo aqui as notícias para vocês, eu parei para refletir sobre essa questão importantíssima de demonstração de que o Estado mínimo é uma porcaria, a falta de fiscalização deu para essa empresa condições de fazer reparos com palito de fósforo, segundo a denúncia de um ex-piloto. E agora vamos dando sequência aqui de onde eu parei. Câmara aprova urgência, tá aí. A Tabata pede impugnação de Marçal por violar o estatuto do PRTB. E tá aqui, Glaze rebate Folha por pressão para aumento de juros e corte de gastos. Sobre a questão do Delfim Neto, eu não estou fazendo muito comentário não, porque tem muita gente tentando criar um Delfim Neto que não existiu. O Delfim Neto para mim foi uma pessoa assim disposta a trabalhar para qualquer um que estivesse disposto a dar para o Delfim Neto uma pitadinha ali de poder e né, sensação de que ele pertence aos que mandam. Então ele não merece toda essa atenção não. Galípolo diz que a alta Selic está na mesa, sim, do Copom. Olha, nós temos um movimento interessante que eu não vou fazer lógico, não vou fazer aquele comentário específico em relação ao Galípolo, mas eu queria dizer para vocês que a experiência que nós estamos tendo nesse momento é que temos muitas pessoas fazendo críticas ao Banco Central. E as pessoas que estão entrando no Banco Central, mesmo sendo as pessoas indicadas pelo presidente Lula, estão indo na mesma direção do Campos Neto. O que significa que está sendo muito difícil para as pessoas que estão sendo indicadas para o Banco Central independente não dobrarem os joelhos para o poder daqueles que possuem grandes volumes investidos na dívida pública. De uma forma muito simples, a pessoa pode ser muito boazinha e pode ter discursos bonzinhos e progressistas antes de chegar ao Banco Central. Quando a pessoa chega ali, ela tem 4 anos de mandato e por ser o Banco Central independente, o Lula indica e não pode tirar mais. Agora imagina o seguinte, olha, o cara é indicado para o Banco Central e está ali como conselheiro do Banco Central. Chega um cara que tem muito dinheiro na dívida pública e fala, você vai votar com suas convicções ou com as minhas? E aí o cara vira para o cara que está lá no Banco Central e fala, se você votar conforme o que eu quero, você vai ganhar R$1 milhão por mês. Tá difícil. O Banco Central independente permite que os conselheiros do Banco Central trabalhem para o mercado de qualquer maneira, porque como eles entram e não podem sair, o cara pode ser extremamente progressista, chegar lá, receber uma proposta de desprogressização vinda do mercado e uma resposta gorda que vai mudar a vida dele, e a partir dali ele deixa de ser progressista. Desde o início do governo Lula eu tenho dito que o caminho não é lutar contra o Campos Neto, mas sim contra o Banco Central independente. Nós temos toda a força de crítica do Partido dos Trabalhadores direcionada ao Campos Neto. Nós não estamos vendo uma força de crítica direcionada ao Banco Central independente. O que significa que, quando o Campos Neto for substituído e outra pessoa aplicar a mesma técnica do Campos Neto, ou seja, manter os juros altos para manter a multiplicação dos lucros daqueles que possuem dinheiro com a dívida pública, o que a gente vai poder fazer? Vamos imaginar que o Galípolo é indicado para presidente do Banco Central. Ao chegar à presidência do Banco Central, ele decide fazer a mesma coisa que o Campos Neto está fazendo. Qual será a nossa possibilidade de criticar o Galípolo? Nenhuma. Então, o mercado pode comprar o presidente do Banco Central, pode comprar todos os conselheiros, porque o Banco Central é independente. Então, como eu digo desde o início dessa crítica a respeito do Banco Central, desde o início do governo Lula, eu digo, a luta deve ser direcionada contra o Banco Central independente e não contra o Campos Neto, porque é a independência do Banco Central que tirou do povo brasileiro o direito de escolher o caminho do Banco Central. O povo vota no presidente, o mercado escolhe o que o Banco Central independente vai fazer. Mas
E aí, só para aproveitar essa manifestação imbecil aqui, porque através de uma manifestação imbecil a gente consegue entender como funcionam as coisas, né? Tá aqui, o Gado Barreto diz: o Estopa é baba-ovo do Lula, mas não confia nas indicações do Nine. Olha que interessante. Através de uma manifestação gadal, a gente consegue fechar aquilo que a gente está dizendo. Dá para acreditar na indicação? Dá, claro, porque é muito fácil o presidente da República conhecer os argumentos e propostas de uma pessoa antes da indicação. Agora, depois da indicação, se essa pessoa vai se curvar à tortura, porque o dinheiro é uma tortura, se essa pessoa vai se curvar à tortura depois, é uma questão de lógica. Imagina o seguinte: o cara tá na pista para negócio. O ser humano, na maioria das vezes, é assim. A questão é chegar no preço dele. Os deputados e senadores não estão lá se vendendo constantemente. Não estão esperando só entrar as emendas para votarem nos projetos. Então, por que um indicado pelo presidente Lula ele vai conseguir resistir à tortura de, olha, quer 500 mil? Quer 1 milhão? Te dou 1 milhão por mês. Aí você vai mantendo essa taxa de juros alta. Então é lutar contra o Banco Central independente. E funcionários do Banco Central têm que ganhar bem. Cláudia Salles Fonseca. Cláudia, o detalhe é o seguinte: por mais que os funcionários do Banco Central ganhem bem, vamos imaginar a situação atual do Brasil. Juízes ganham bem. Mas dá para falar que não exista venda de sentenças, né? Desembargadores ganham bem. Dá para falar que não existem vendas de sentenças? É só a gente olhar a questão do TRF4. O Moro ganhava muito bem. Aqueles desembargadores da festa da cueca, todos ganhavam muito bem, ganham muito bem. No entanto, a gente teve um monte de picaretagem durante os processos da Lava Jato. Porque, apesar... E aí está um detalhe muito importante. Os funcionários do Banco Central podem ganhar muito bem. Se eles se venderem para o mercado, eles vão ganhar mais ainda. Vai ser o salário do Banco Central mais o dinheiro do mercado. E de uma forma muito simples, eles não vão perder o cargo se fizerem coisa errada. Só por um milagre, quando tiver uma prova, por exemplo, que é o caso da direção que a situação do Campos Neto está indo, uma prova que demonstra aí que o Campos Neto está usando o Banco Central para ele se enriquecer diretamente através daquele dinheiro que ele colocaria na dívida e estaria guardando nas offshores e assim por diante, né, de acordo com a teoria lá. Mas não dá para, nesse momento, acreditar que o cara que entra no Banco Central e não existe a possibilidade de ser retirado, que ele possa, né, contribuir ali com o povo. É muito difícil. A possibilidade maior é que esse cara contribua com os seus interesses, né? Essa é a tendência. E ao contrário da situação em que um juiz precisa fundamentar sua decisão, né? Porque um juiz precisa fundamentar sua decisão na lei. O cara do Banco Central, ele pode fundamentar sua decisão nas convicções. O camarada do Banco Central, ele pode fundamentar suas decisões dizendo simplesmente que ele acredita que é assim. Porque tem teoria econômica para falar tanto uma coisa quanto a outra. Dá para escolher teoria econômica para falar que tem que aumentar os juros. É o que o Campos Neto faz. O Campos Neto mantém os juros altos e usa a teoria econômica que propõe que aumentar os juros diminui a inflação. Tem teoria econômica para tudo. E aí a pergunta: e a dívida pública? Enquanto eles estão mantendo altos os juros, a dívida pública tem que pagar juros altos. Então, nessa direção que a gente consegue ver é o Brasil tendo que pagar juros altíssimos da dívida pública por causa, né, dessa bizarrice toda que está rolando aí de Banco Central independente. Está errado o Banco Central ter um certo grau de independência? Não está errado. O que está errado é essa impossibilidade, assim, até incompatível, né? A impossibilidade do presidente Lula já começar o mandato com a sua equipe no Banco Central. Isso é uma coisa completamente bizarra. Deixa eu agradecer a Francisca e Simone, que mandaram Pix, e pedir para vocês que ajudem no 31 99769 2494. E deixa eu dar sequência aqui nas notícias de hoje.
nós temos na capa aqui, porque nós temos agora, gente, no que diz respeito às guerras, nós temos duas guerras acontecendo, que são duas guerras que podem ser consideradas essas duas guerras podem ser consideradas um elemento de guerra mundial. A guerra na Ucrânia, que é uma guerra da OTAN contra a Rússia. Essa guerra na Ucrânia, ela não é uma guerra somente da Rússia e da Ucrânia. Todos os países alinhados aos Estados Unidos estão promovendo uma guerra dentro da Ucrânia para tentarem diminuir a capacidade militar e econômica da Rússia. Então, uma guerra contra a Rússia. Como resposta, aquela que seria a resposta mais visível dessa guerra da OTAN contra a Rússia mandou um navio de guerra para a Venezuela, já é o segundo que chega por ali, já prometeu que muitos vão chegar. Então, como resposta à tentativa de aniquilação econômica da Rússia, a Rússia já vai lá para o território de petróleo dos Estados Unidos, que é a Venezuela, e começa a dar cobertura para Maduro. Por outro lado, nós temos os Estados Unidos investindo na guerra de Israel contra todos os seus inimigos ali, e Israel sendo ameaçado pelo Irã e por outros países. Então tem muita guerra, disputa de território dentro da Europa, lógico, disputa de posição geopolítica, que é o caso da Ucrânia, disputa de petróleo, que é o caso ali, né, do Irã, e também a disputa por territórios, que é o caso de Israel querendo acabar com todos os territórios vizinhos ali e fazer aquela expansão. Israel está fazendo uma coisa que nunca nada teve uma semelhança tão grande ao nazismo como é o caso dessa política expansionista de Israel. Israel está repetindo de uma forma tão perfeita a história do nazismo que até os elementos são semelhantes. O nazismo do Hitler, ele começou apontando que a Alemanha tinha que expandir sobre um povo que seria um povo indigno. Ali eles tentavam, obviamente, criar todas as teorias contra os judeus que hoje Israel está criando contra os povos palestinos, e sempre essa historinha de que eles estão atrás dos terroristas, vão matando o povo, dentro daqueles que compactuam com o que eles estão dizendo, aquele povo merece morrer. E hoje a gente consegue ver que as igrejas neopentecostais, naturalmente igrejas demoníacas, elas batem palmas para o extermínio que Israel está promovendo e buscam na Bíblia uma forma de justificar o extermínio que Israel está promovendo na Palestina. Então está de uma forma muito semelhante mesmo à questão da Segunda Guerra Mundial. Outro ponto histórico importantíssimo da questão do expansionismo do Hitler é que quando o Hitler começou a expandir e começou a fazer o que Israel está fazendo na Palestina, o Hitler começou a expandir em direção à Polônia. A comunidade internacional de nações, que na época era a Liga das Nações, ela decidiu não fazer nenhum tipo de movimento contra o Hitler para não não ter aquele trabalho, né? Então a Liga das Nações ela perdeu a reputação naquela época, porque ela não foi capaz de interromper a guerra do Hitler, e a guerra tomou as proporções que a gente já conhece. Agora a gente está vendo a mesma coisa acontecendo através das tentativas frustradas de algumas pessoas da ONU no sentido de interromper a guerra de Israel. Apesar de que a ONU está falando que a guerra tem que acabar, o máximo que está acontecendo é a obrigação do Netanyahu fazer bunda lelê para a ONU e falar que a ONU não manda nada. Então os tribunais internacionais, como é o caso da Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, Corte de Haia, seja lá o que for, esse tribunal se tornou agora realmente uma piada, porque apesar de que esse tribunal tenha emitido uma ordem de prisão contra o Trump, contra o Putin, é uma ordem de prisão que eles não têm condição de cumprir, esse mesmo tribunal fica tentando falar que o Netanyahu está errado, e uma prova daquilo que diziam desde o início da fundação do Tribunal Penal Internacional, que esse tribunal estaria sendo criado somente para prender presidentes negros, né, ex-presidentes negros da África, né, prender lideranças políticas da África negra, porque fora isso, lideranças poderosas, esse tribunal não tem a menor condição de intervir. Então nós temos aí uma comunidade internacional hoje totalmente desmoralizada, Israel com expansionismo de um lado, a OTAN / Estados Unidos com expansionismo ali na questão da Ucrânia, e nós já podemos considerar que na prática estamos vivendo uma guerra mundial com o elemento mais importante de uma guerra mundial,
um grupo lucrando com a guerra e o resto do mundo começando a sofrer as consequências da guerra. Então, nesse momento, né, o que eu posso dizer para vocês é que a guerra que está matando pessoas de um lado, ela está gerando lucro do outro. E muitos apontam para o Zelensky, mas no fundo, quem está fazendo a palhaçada toda não é o Zelensky, é a OTAN. E os Estados Unidos, que neste momento se posicionam contra o Maduro, como o presidente da Venezuela, falando que o Maduro seria um ditador por isso, eles colocaram o Zelensky à força ali dentro da Ucrânia, e um Zelensky que já não é mais democraticamente presidente da Ucrânia, porque ele já deveria ter sido substituído. Mas fazer o quê, né? Vamos dar sequência aqui nas notícias. E, bom, vamos ver o que vai acontecer nessa questão da guerra. Eu acredito que não vai acontecer nada de bom. Zelensky cometeu erro fatal ao invadir território russo. Nesse momento, apesar de que guerra é guerra, não há erro de direito da guerra, vamos dizer assim, do direito internacional, no que o Zelensky fez. Mas agora, obviamente, porque nós temos, tá, gente, dentro de todos os países em guerra, nós temos os movimentos contra a guerra. Então, apesar de que o Putin é visto como sendo um soberano supremo e não contestável, eles veem o Putin ali talvez como um rei da Idade Média, ele não tem essa característica não, ele é contestado também dentro da Rússia, e existem movimentos no sentido de pressionar todos os lados a acabarem com a guerra. Tem um movimento no sentido de pressionar o Putin contra a guerra, assim como tem um movimento dentro de Israel no sentido de pressionar Netanyahu contra a guerra. O que Netanyahu faz quando os movimentos de pressão contra Estados Unidos e Netanyahu, o que eles fazem quando eles sofrem pressões contra movimentos de guerra, contra as guerras? Eles criam ataques. O Netanyahu, no momento em que ele começa a perceber uma pressão interna muito grande contra ele, a gente tem que o Hamas fez mais uma coisa maligna. São ataques criados para justificarem a continuidade da guerra. Estados Unidos fazem a mesma coisa. Quando eles precisam de uma guerra, eles criam um ataque e atribuem aquele ataque a quem eles querem atacar. Por exemplo, tem coisa mais bizarra do que associar a tentativa de morte do Trump ao Irã, mas associar a tentativa de morte do Trump ao Irã dá para os Estados Unidos condição de iniciarem uma guerra contra o Irã se a coisa colar, e ainda com apoio daqueles que gostam do Trump. Então, toda essa associação para a continuidade da guerra nos Estados Unidos e em Israel, ela é extremamente comum. E o que eu imagino agora nesse momento é que o Putin não precisou criar nada. O próprio Zelensky foi estúpido bastante de, no lugar de, sabendo que ele não tem condição de vencer as forças russas, essa é a realidade, no lugar do Zelensky procurar estabelecer um acordo de paz, o Zelensky parte para um ataque contra uma cidade russa. Eu lembro que na primeira divulgação a respeito do resultado, eu tive que informar aqui que a Rússia teve uma perda muito grande de cidadãos. 3 morreram por causa do ataque do Zelensky. Mas o impacto a respeito da opinião russa sobre o Zelensky vai ser tão grande que, obviamente, o Vladimir Putin vai ganhar apoio para sapecar o Zelensky se for necessário. E depois desse movimento contra a Rússia, e movimento que mirou civis, é muito mais fácil para o Putin garantir que o Zelensky é um sanguinário que precisa ser atacado, precisa ser deposto. Eu até faço uma crítica aqui lá no início. O Putin deu muita brecha para deixar o Zelensky de boa. Se as forças russas tivessem mirado no Zelensky, prendido o Zelensky pronto, a coisa teria sido resolvida muito mais rapidamente, porque o Zelensky não é esse herói como as pessoas imaginam e que, em termos de diplomacia, seria mais interessante deixar o Zelensky para render. Não, seria muito mais interessante capturar o Zelensky. Talvez a Rússia faça exatamente isso nesse momento. Dando aqui, cadê o José Gadaíde? As pessoas estão chamando aqui o José Gadaíde quando tem pouco bobo na live. Agora eu queria perguntar para vocês, porque eu percebo aqui que algumas pessoas estão chamando o José Gadaíde. Cláudia Salles Fonseca, Israel que fez o Hamas. Tem muitas teorias que fazem isso, falam isso, tá, Cláudia?
Tem muitas teorias que apontam para Israel e Estados Unidos como sendo os criadores de todos os supostos grupos terroristas. Olha, gente, o José Gadaídi, né, o pessoal pedindo José Gadaídi aqui, é uma prova de que o bobo da corte participando da live é interessante. Todo mundo gosta de rir das participações do gado, porque o gado, a melhor forma da gente perceber que a gente está do lado certo é quando a gente tem uma manifestação gadal para nos provar que valeu a pena estudar. Quando eu vejo, o Elson manda para mim bobagem o dia inteiro, e quando eu vejo o Elson falando bobagens extremamente profundas, o Elson acha que ele me magoa falando essa bobajada, mas não. Quando a gente percebe um bolsonarista falando bobagem, o que a gente olha é, graças a Deus que eu não sou bobo desse jeito. Então, e vou explicar de uma forma muito simples. Existem até alguns vídeos mostrando isso hoje em dia, que as pessoas estão tentando sensibilizar através da demonstração que tá ruim para nós, mas tá pior para eles. Aí mostram uma pessoa, né, andando, falando, eu queria ter um carro. Aí corta para uma pessoa que não tem as pernas e escreve ali, eu queria andar. E quando a gente olha pro eleitor do Bolsonaro e observa a bobajada que o eleitor do Bolsonaro fala, a gente pensa, olha, eu acho que Deus foi cruel comigo, porque Deus não me deu, ou seja, o tamanho que eu queria ter, ou o tipo de cabelo, ou a cor dos olhos, mas Deus me deu um cérebro. Então, a existência do eleitor do Bolsonaro, ela nos dá condições de agradecermos a Deus pelo fato de que nós não somos tão ignorantes. Então, a existência do eleitor do Bolsonaro, a bobajada que o eleitor do Bolsonaro fala aqui nessas lives, elas acabam nos servindo de um elemento importante para a gente levantar a autoestima e até agradecer a Deus porque nós somos tão bobos a ponto, né, de termos esse raciocínio dos eleitores do Bolsonaro. Então, por isso que eles acabam ajudando aqui na live. Olha, graças a Deus que eu não sou tão ignorante igual esse cidadão. Então, uma coisa básica ali, 2 mais 2. A gente está tentando explicar que nada vai mudar o resultado. Sempre 2 mais 2 vai ser 4. E o cara está explicando ali que porque ele viu no canal de fulano que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 5, e se a gente não aceitar que 2 mais 2 é 5 é porque a gente é comunista. E a gente olha e pensa, nossa, como esse cara é ignorante. Eu posso não ter aqueles atributos físicos que eu gostaria de ter, que o colega tem, que o outro tem, mas pelo menos um cérebro melhor do que dessa turminha do Bolsonaro aí, eu tenho. Então, graças a Deus, vou conformar e vou ser feliz com aquilo que eu tenho. Deixa eu trazer para vocês essa aqui. Tem um Pablo Marçal tá bombando. Pablo Marçal se tornou agora o candidato com maior capacidade de contemplação do bolsonarismo, porque quando os bolsonaristas tomaram conta, ali perceberam que o Pablo Marçal é um criminoso condenado. Sim, Pablo Marçal é um criminoso condenado. A galera passou a amar o Pablo Marçal. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, quem não assistiu. Eu vou começar dizendo que não existe produção cinematográfica de Hollywood que simplesmente aponte para uma coisa lúdica de crianças. Todo filme infantil, todos os filmes infantis, eles precisam conquistar em primeiro lugar o inconsciente dos pais, para os pais passarem para os filhos. Para ganhar o Oscar, um filme precisa ter conteúdo que vai além da superfície. Quando a gente observa alguns filmes infantis, a gente tem aquela tendência de pensar que é só uma brincadeira. Para o cineasta, não. Vocês já pararam para pensar que um cara que ganha o Oscar, ele coloca num filme infantil críticas sociais, críticas da política, e nós temos uma coisa muito interessante que aconteceu nos últimos anos, que foi essa tendência das pessoas com a menor capacidade intelectual, as pessoas impotentes em algum sentido, elas sentem a necessidade de abraçarem o malvado, porque quando elas abraçam o malvado, elas se sentem mais potentes. Que é uma prova disso? Aqui no Brasil, o perfil principal do eleitor do Bolsonaro era aquele cara que na escola ele era a chacota da turma. A turma olhava para ele, né, ria da cara dele.
Era aquele camarada, o mesmo cara que quando eu estava estudando lá sobre o nazismo, ele desenhava a suástica no braço e ficava falando Heil Hitler para se associar àquilo que estava sendo criticado, porque ele achava que se associar àquilo que seria o mal faria dele um cara mais potente. Esse mesmo cara se tornou depois eleitor do Bolsonaro. Normalmente é um cara que não é satisfeito com o que tem. Normalmente é um cara que gosta demais de criticar os outros. E, olha, esse camarada que tem algum complexo por causa de alguma coisa que está faltando, ou ele acredita que alguma coisa nele está errada e que todo mundo está vendo que tem alguma coisa nele errada, esse cara precisa se associar a algum símbolo de maldade para se sentir completo. Então tem aqueles coleguinhas que desenham o símbolo de Lúcifer, né? Tem aqueles da geração que desenhavam o símbolo do Hitler, teve a geração que desenhava a cruz de cabeça para baixo. Faz parte, gente. Nessa geração agora nós tivemos várias modalidades e no Brasil nós tivemos a representação do mal através do eu apoio o Bolsonaro. Só pra fuder o PT. Como é que é mesmo? A frase de guerra deles é aceita que dói menos. Então fizeram o filme Minions. Por que eu tô trazendo pra você isso? Quem não assistiu ainda essa ideia dos Minions, assistam. Não é sobre os bichinhos coloridinhos que falam de forma engraçada, misturando várias línguas e tal. É sobre a ideia de que aquelas pessoas com a menor capacidade intelectual, elas desenvolvem, né, com menor capacidade intelectual e menor capacidade social, elas desenvolvem essa tendência de se associarem àquilo que seria a representação do mal para elas terem um pouquinho ali de popularidade. É o coleguinha que desenhava o símbolo do Hitler. Agora ele procura um malvado. Foi o Bolsonaro. Agora imaginem que o Bolsonaro, que antes se colocava como imbrochável e por isso ele conseguia sincronizar a ideia daqueles velhinhos que não gostariam de ser brocháveis, agora ele se tornou totalmente broxa, ele é inelegível. Você que tá aí é bolsonarista, eu digo, Bolsonaro agora como inelegível, ele não consegue mais conquistar as pessoas nessa ideia de eu represento o mal, fiquem do meu lado. Não, ele é inelegível. Essas pessoas, pela simples necessidade de buscarem alguém para ferrar o PT, alguém para demonstrar que elas estão do lado do mal, elas vão procurar outra pessoa que represente da mesma forma essa ideia de subversão ao que é correto, essa ideia de associação àquilo que eu mostro que eu sou do mal. Vou me associar a isso para eu mostrar que eu sou do mal. E aí me aparece o Pablo Marçal. O Pablo Marçal parecia ser frágil, até o momento em que a esquerda divulgou uma coisa que vai alegrar os bolsonaristas, vai fazer dos bolsonaristas as pessoas mais felizes deste momento. No momento que os bolsonaristas estão perdendo o Bolsonaro, que falava viva Ustra, Ustra vive, agora eles recebem de presente o Pablo Marçal, que parecia que era somente um new playboy, um cara que de uma hora para outra virou um playboyzão rico. Mas não é só isso. O Pablo Marçal é um cara condenado com uma ficha criminal considerável. E aí o Pablo Marçal se tornou o mito, né, o novo mito dessa turminha que procura alguém do mal para bater de frente com o PT, bater de frente com a inclusão. E esse Pablo Marçal, que já começou trabalhando como trabalha o bolsonarismo, com fake news, ele chegou teorizando que todo mundo diferente dele é usuário de drogas, que todo mundo é do mal e obviamente apontando para o Boulos, porque bater no Boulos gera um crescimento entre as pessoas que odeiam o progressismo. E tá aí. O que deu, né, esse movimento do Pablo Marçal? Deu popularidade para ele. Decisão ruim na justiça, neste caso, significa coisa boa entre os eleitores. Porque é preciso entender que o eleitor do Pablo Marçal, o cara que vota no Bolsonaro e vota no Pablo Marçal, ele quer alguém que desrespeite a justiça. Quando a justiça decide alguma coisa contra o Pablo Marçal, ela automaticamente está endossando a ideia de que, olha, o Pablo Marçal é do mal, você eleitor que quer ser do mal, pode votar no Pablo Marçal. Nós da justiça estamos deixando claro aqui que o Pablo Marçal
é um cara que contempla o bolsonarismo. Juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, ordenou pela 2ª vez a remoção de vídeos publicados pelo influenciador Pablo Marçal, nos quais ele associa, sem apresentar provas, o deputado federal Guilherme Boulos ao consumo de cocaína. O magistrado determinou na sexta-feira a suspensão dos vídeos após solicitação de Boulos, que também recebeu o direito de resposta. Esse direito deve permanecer nas redes sociais de Pablo Marçal por um período 2 vezes maior do que o tempo em que os vídeos contestados permanecerem no ar. As plataformas mencionadas, Facebook, Instagram, o X, o antigo Twitter, TikTok. No entanto, os vídeos ainda estão disponíveis. Quanto mais o Pablo Marçal segurar os vídeos no ar, mais ele vai mostrar subversão. A única forma do Boulos realmente lucrar dessa situação, e obviamente muita gente não está procurando a verdade, muita gente está procurando quem que está disposto a atacar a esquerda. E nessa demonstração de ataque contra a esquerda, o Pablo Marçal mostrou que ele é um cara legitimado para representar o bolsonarismo. A melhor estratégia do Boulos seria aquela do Nunes, fazer o exame e aparecer nos vídeos demonstrando o exame. Mas mesmo assim, o direito de resposta nas redes do Pablo Marçal não vão tirar votos do Pablo Marçal, porque quem vota numa pessoa como o Pablo Marçal não está procurando um bom candidato, está procurando o melhor candidato para pirraçar o Boulos. Lembrando, o cara que é bolsonarista, ele não tem personalidade, o cara que é bolsonarista não tem sonhos, o cara que é bolsonarista, ele só tem um direcionamento: atrapalhar o progressismo. E quando ele começa a perceber que uma determinada pessoa está focando em destruir o progressismo, está focando em ser contra o comunismo, contra o Boulos, automaticamente esse cara começa a crescer. Então Pablo Marçal, ele não vai crescer na campanha em São Paulo porque ele se tornou um cara rico depois de se tornar o coach messiânico. Ele vai crescer porque ele vai ser visto pelos bolsonaristas de São Paulo como sendo a melhor pessoa para combater o Guilherme Boulos. E nisso, comunicação, é preciso dizer que o Pablo Marçal sabe e sabe muito. Vamos dar sequência, deixa eu trazer alguns comentários aqui. Marçal se vendendo está sendo visto por muitas mais pessoas. Aí ele vai oferecer esse curso fajuta para quem não conhece, porque quem comprou e foi enganado não compra mais. É lógico, gente, olha, o Pablo Marçal tem essa diferença sim das igrejas, né? Ele vende o curso dele, compra quem quer, né? Porque hoje está assim, não tem mais proteção ao consumidor, compra quem quer, e nessa brincadeira do Marçal vender o curso dele, ele vende uma vez, mas se ele vender o curso dele uma vez para cada pessoa, ele fica cada vez mais rico. E vamos concordar que o Pablo Marçal tem sim futuro na política. Eu queria trazer para vocês aqui mais uma informação, tá, sobre a questão da Voo e Paz, essa companhia aérea que é estranho falar, mas a companhia aérea que derrubou um avião, segundo um ex-piloto da companhia, porque dentre as várias gambiarras encontraram até palito de fósforo para fazer ali a reparação do sistema antigelo. O governo manda a Voo e Paz informar status de seus aviões após acidente. Secretaria vinculada ao Ministério da Justiça menciona diversas reclamações envolvendo a companhia. Bom, é claro que esse movimento já é alguma coisa, mas eu imagino que não está agora, a lógica não é pedir à companhia para informar a situação das suas aeronaves, né? A gente precisa de uma investigação profunda, até em respeito a todas as vítimas, não apenas os médicos, mas em respeito a todas as vítimas. É importante que agora o governo, em um tempo mais hábil, mais rápido possível, faça uma inspeção nessas aeronaves para checar ali o que dizem as denúncias, porque esperar que a Voo e Paz simplesmente arrume tudo antes para depois checar é uma coisa perigosa. E se a Voo e Paz se os donos da Voo e Paz tiverem que pagar pelo que eles fizeram, se for necessária a qualquer tipo de atitude contra a empresa, que dessa vez não aconteça uma coisa
semelhante ao que aconteceu durante a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato, para mirar nos criminosos que estavam ali trabalhando com desvio de dinheiro público, eles destruíram as empresas. Então, se for preciso que o governo tenha agora alguma saída no sentido de transferir a Voe Paz para uma administração, que ela vai ter que indenizar as vítimas provavelmente, que transfira essa Voe Paz para uma administração no lugar de quebrar a empresa e vender as aeronaves, e que essa administração seja de um grupo ou de um consórcio das próprias famílias que deverão ser indenizadas, mas que as pessoas não percam os empregos e que criam a possibilidade até de gestão dessa crise para dar manutenção nas aeronaves e dar sequência no funcionamento da empresa enquanto ela estiver sob administração, por exemplo, de um interventor da justiça, porque fechar as empresas brasileiras por causa de má administração é uma coisa que talvez não faça sentido, né? No momento que essa empresa passa a ter uma possibilidade de uma dívida gigantesca com essas famílias, quebrar a empresa é a pior coisa que pode acontecer. E eu queria agora dizer para vocês que hoje nós vamos ficando por aqui. Quem puder ajudar o trabalho, está aqui 3199-769-2494. Muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Gente, boa noite e até amanhã. Valeu!